com Nicolás de la Cruz antes de notificar o clube argentino da compra. E há pendências que vão além de salários e tempo de contrato. O Flamengo retomou as tratativas com o uruguaio no final de outubro e fez valer boa parte do acerto já alinhavado nas negociações do meio do ano, quando o River dificultou a liberação visando a sequência da Libertadores. A concorrência de clubes do Oriente Médio, por sua vez, fez com que novas condições fossem colocadas na mesa. Como não há margem para discussões nas tratativas com o River Plate, a decisão está nas mãos do jogador e o Flamengo entende que não tem motivos para fazer cabo de guerra com propostas que venham de mercados alternativos com maior poderio financeiro. De la Cruz sabe das condições e do que o rubro-negro está disposto a pagar. Então daí De la Cruz é o nome, né? É o cara, é a bola da vez do Flamengo. Só que o Flamengo não quer entrar em leilão com o atleta. Eu vi uma reportagem de Neto, que o pessoal chama de craque Neto. Ele foi o craque aonde? Jogou no Corinthians, a seleção, alguns jogos, fez alguns gols. Craque de quê? Guarani. Do Guarani, foi. Começou no Guarani, né? Depois foi pro Corinthians. Mas craque Neto, né? Como diz no programa dele. E ele falando, pronto, o Flamengo ganhou tudo. Com o De la Cruz agora ganhou tudo. Já tá dizendo que o cara, eu acho que o cara é o superstar, né? Vamos ver primeiro chegar e jogar aí no Flamengo pra ver se ele vai desenvolver esse futebol realmente que estão se falando. Agora que é um bom jogador, isso sem dúvida. Sem dúvida é um bom jogador. Pra você ver, Zezito, quer entrar na polêmica? Pode falar alguma coisa, Zezito, não, se eu quiser. queria dar uma notícia aqui, uma notícia triste, que morreu nesta última quarta-feira, aos 65 anos, empresário e ex-presidente do Vitória, Jorge Sampaio. A causa da morte ainda não foi informada e em junho de 2020, ele, Jorge Sampaio, passou por uma cirurgia de cateterismo após infartar pela 4ª vez no ano passado. O ex-dirigente do Leão sofreu o 5º infarto e foi submetido à colocação de mais 3 stents, que devem ser ponte de safena, que seriam utilizados para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária. Que, segundo eles voltaria ao normal, mas infelizmente o nosso querido Jorge Sampaio, que atuou no Vitória entre 2006 e 2019, e como vice-presidente, depois presidente, conseguiu tirar o clube da 3ª divisão, colocando na elite do futebol brasileiro, além de ter conquistado o título do Campeonato Baiano. Voltou ao clube em 2017 na função de assessor do departamento de futebol, que na época era comandada pelo Simval Vieira, na gestão do presidente Ivan de Almeida. Então vamos aqui lamentar a morte do querido ex-dirigente da equipe do Esporte Clube Vitória. Mas a vida continua. Jorge Sampaio, né? Nação rubro-negra está de luto, ex-presidente do Vitória. Enfim, a gente está querendo fazer uma colocação a respeito de contratações. A janela está aberta, tem o menino aí que está querendo vir para o Flamengo e a gente entende. Eu quero entender, Ronaldo Alves e vocês ouvintes, que o Bahia é uma empresa. O Flamengo não é uma empresa. De onde sai tanto dinheiro? De onde sai tanto dinheiro ali do Flamengo? Que assim, o Bahia não pode pegar Gustavo Scarpa, a proposta de Soteldo é muito alta. Aí o Flamengo vai, contrata um jogador grande de nível nacional, mundial e traz pro clube. Já o Bahia, o torcedor quer entender essa situação do Bahia, que é uma empresa. Ele só pode contratar aquele menino que veio pra cá, Não, o que veio, que foi embora, Ítalo, Kaique, gastar milhões e milhões com esses atletas, Mingote, Ratão, companhia limitada. Acevedo, não vai, né? A gente entende que a diferença ainda é muito grande em termos de time de primeira. O Flamengo é um time muito mais time do que o Bahia. A gente entende isso. Mas o Bahia é City, o torcedor tá nessa. Vai contratar agora bem, porque o Bahia foi castigado esse ano. 320 milhões, vamos ter que fiscalizar, vamos ter que olhar esses 320 milhões. Quem são as peças que o Bahia vai contratar, Ronaldo Alves? Na verdade, assim, ontem mesmo eu vi uma matéria, inclusive você ventilou ela aqui, falando sobre a questão de Rogério Ceni ter o City, o Bahia junto com o City, o Rogério Ceni ter caído da cadeira quando viu os valores do salário de Soteldo, mas isso aí não procede. 700 mil que ele ganha lá, né? Não procede. O Bahia tá tentando realmente trazer ele, independente do salário que ele trazer. Só que assim, cabe também
Nós chamamos o empresário dele e ele querer vir. Porque tem muitos jogadores que não querem vir pro Nordeste. Quer ficar no eixo Rio, São Paulo ali mesmo. Eles acham que para ele é melhor ali. É um passo mais fácil para poder ir para a seleção, um passo mais fácil para poder ir para a Europa. Que hoje eu acho que, na minha concepção, né? Acho que você também vai entender isso aí. O próprio Carlos Rosa aqui conhece muito, né, sobre esporte também. E os ouvintes que estão ligados aí, meu amigo Bal, Nailton, você aqui, Zezito, né? Eu entendo que para mim seria muito mais viável um cara vir pro Bahia hoje, porque tá na porta da Europa com a equipe do City. Tá na vitrine. Tá na vitrine. Agora, como disseram aí, o Bahia se assustou. Ali não foi, ali foi uma matéria, inclusive, até a gente recebeu uma notícia, a gente que é sócio do Bahia, né? Recebe a notícia falando que o Bahia realmente está tentando negociar com eles, independente de salário. O dinheiro que tá aí, 320 milhões, é para gastar nisso aí. É para montar uma equipe boa. Só que existe muitas especulações. Você vê, até a Di Maria tá se cogitando. Já se falaram. E o Bahia disse que não tem nada disso aí. Que o pessoal tá aproveitando os canais de informações para vender notícia e usando o nome do Bahia. Que o Bahia até agora não citou ninguém. O único que o Rogério Ceni pediu foi o Gustavo Scarpa e Soteldo. Só esses dois aí. E agora o do Santos, que esqueci o nome agora. O volante do Santos. Jean Lucas. Esses três aí só. O resto é tudo especulação. E essa questão de dizer que o salário tá caro e que não quer é a conversa que a gente equipe boa. Uma equipe para disputar pau a pau com qualquer um. Essa é a verdade. Eles querem gastar o dinheiro todo com uma equipe que presta. Porque aprenderam com ele agora. Gastaram 120 milhões. 123 milhões, melhor dizendo. E por pouco não caiu. Então agora eles estão tentando recuperar, né, o prestígio. É o que estão tentando buscar, né? Aí fica um disse-me. Você abre aqui o coisa, toda hora vê um jogador. Já botaram até aqui Hendrick. Eu digo, não é possível. O cara tá indo pro Real Madrid. Hendrick tá vendido. É muita conversa. Você não acha que o Everton Ribeiro seria uma boa aí? É um time que tem dinheiro, aí vai investir, era uma boa aí no meio de campo do Bahia. Everton Ribeiro seria... Imagina Everton Ribeiro e Cauli junto. Cauli junto, seria um bom meio. Meu amigo. Everton Ribeiro, Cauli, esse menino do Santos. Já que a gente começou na batalha do Bahia, vamos falar aqui do Cauli rapidinho, que eu ia falar aqui na instante. O Bahia não vai vender Cauli. Eu acho que também é muito difícil. Não vai vender, não. Vai valorizar mais aí o Cauli. Teve uma reunião ontem à noite com o pessoal do City e pediu que o Cauli não saia, independente de valor. E o próprio treinador, o próprio presidente, ele declarou que não vai vender, não tem interesse nenhum que o jogador também não está muito interessado. Então é por isso que acontece esse lance do cara ser vendido o time, ter comprado por um time e ir contra a vontade, ele lá não vai ser nada que preste para ele. Então quando o jogador não quer e o presidente do clube não quer, então, gente, eu esqueço o torcedor do Bahia, essa história de Bahia comprar vender Cauli. Vender Cauli para é a mesma coisa, galera, que eu tava aqui, tá a mesma coisa. Eu abri hoje aqui, tava lá dizendo que o Vitória tá contratando 2 jogadores que vêm da Europa. Os caras ficam empurrando assim notícia, porque a pessoa, por exemplo, torce Vitória, né? O cara torce Vitória, vai lá, abre ligeiro, aí fala pra outro, já fala, rapaz, tu veio e passa pra outro, aí vai circulando. Aquilo ali o cara tá ganhando like. É igual o caso do Bahia. Eles ficam ventilando, soltando notícias falsas, e as pessoas, a gente fica, quem se preocupa com o futebol fica bratinado, né, se aquilo é verdade. E a pura verdade é essa. Ele já disse que não vai vender Cauli de maneira nenhuma, porque precisa de Cauli. Ele disse que não pode perder Cauli para equipe nenhuma. E se vender, pode ter certeza, é para Europa, vai para Europa. E aqui no futebol brasileiro, Fernando Diniz comemora acerto de Renato Augusto com o Fluminense. Segundo o presidente Mário Bittencourt, afirma que a negociação com o ex-Corinthians está bem encaminhada. O Fluminense ainda não anunciou Renato Augusto como reforço, mas Fernando Diniz já faz plano para ele para 2024. Nesta terça-feira, no embarque da delegação para o Mundial, o treinador elogiou eminente a contratação e falou que o clube e o jogador têm um acerto para contrato de 2 anos. Então essa negociação já estão bem adiantada e o próximo nome de destaque do Fluminense pode ser o Renato Augusto, que deve rescindir contrato com o Corinthians. O que eu fico mais abismado são as situações aí. O Renato Augusto aí, os grupos City não foi acompanhar, não está acompanhando. Já estava pré-contrato assinado. Muitos aí, galera, já tem pré-contrato assinado. E outra coisa, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, essas equipes, tudo bem, Ceará tá na Série B, né?
Mas a equipe do Nordeste, ela em si, pra trazer um cara desse aí é difícil. Porque assim, ele acha uma proposta do Fluminense, que é campeão da Libertadores, que vai disputar Mundial, e que pode, não, vai para o ano disputar a Libertadores de novo. Ele prefere um time desse que para o ano. Porque lá o cara tá na vitrine, ele tá na mídia, entendeu? tá se falando. Já estão dizendo que entendeu? Cauli já pediu pra sair porque o Palmeiras vai disputar a Libertadores. Mentira, não tem nada nessa conversa. O Palmeiras sempre disputa a Libertadores. E que querem ir porque o Palmeiras para o ano vai jogar a Libertadores, então uma vitrine boa, o Cauli quer. O cara bota um vídeo interessante mostrando tudo. O Cauli aqui atrás, aí, ó, pediu pra ir pro Palmeiras. O Bahia não, o City, que não é o Bahia, é o City. Pô, pera aí, o Bahia é quem? Não é o City? Não dá pra você entender, não. É o caso do Vitória aqui. Eu vi a foto, eu até te manchar, perdi aqui. 2 jogadores da Europa dizendo que tava vindo pro Bahia. Jogador que jogou, um jogou na seleção alemã e outro na seleção da Holanda. Eles vendem notícia assim, pô. Fica empurrando, né? O torcedor que não conhece muito abre aquele e fica besta. Boa, o cara tá vindo pro Vitória. Jogou na seleção da Alemanha. Gustavo Scarpa tá vindo pro Bahia. Os caras não querem vir, o cara quer jogar Libertadores. Você acha que você, sendo jogador de futebol, você recebe lá, vamos botar 800 mil reais lá, né? Aí o cara lhe oferece aqui 800, meu valor. Bota mais 50, 850. Pra você vir jogar aqui no time do Bahia. Ou do Vitória, vamos lá os dois, né? Aí você, poxa, o cara chega pra você, empresário, rapaz, não vai não, porque o Botafogo vai disputar a Libertadores e quer você lá. Ah, mas o Botafogo vai pagar 800 só, mas 50 mil é a vitrine sua. O cara vai pra lá. Mas você não entende que existe um projeto diante dessa situação toda? O Bahia, o Grupo City, está com um projeto a longo prazo e tem que fazer, né, acontecer. Então, para fazer acontecer, a diretoria tem que fazer um trabalho muito minucioso com os atletas de grande porte, para dizer assim, ó, gente, aqui é um projeto que estamos aqui, vocês sabem que é uma empresa, então a gente requer um tempo para poder estar disputando aí uma Libertadores, aquela situação toda. O jogador sabe, galera, e tem mais. Jogadores, eles querem a coisa de imediatista. O empresário quer isso. Entendeu? Quanto mais o cara tá jogando num time como o Palmeiras, como o Botafogo que vai disputar, ele tá, né, em alta, no auge. Aí o cara vem querer fazer uma boa campanha, pra ele vender mais caro, é melhor ainda. Eles ainda entendem que o futebol do Nordeste, as equipes nordestinas, ele não tem o know-how que as outras têm pra vender. Que eu não acho que não seja assim. Você viu, Vitória hoje, a mídia a mídia do futebol brasileiro hoje tá em cima do Vitória. Aquele lance que foi a transação com o Fatal Model deixou o Vitória hoje na mídia social como acho que é a quinta equipe mais visitada no site. É o Vitória. Pesquisado é o Vitória. Perde pro Palmeiras. Aí você perde o Fluminense do Rio. Né? E se eu não me engano, Aí lá eu acho que é o primeiro, né? Por causa de Neymar. Aí tem o ML, o time lá de Messi, esqueci o nome agora. Inter Miami também, que tá no meio ali. Mas você vê que eles é isso que eles pensam. Entendeu? E o jogador, às vezes, tem até interesse em vir em tudo. Mas o empresário fica. Dobra o salário desses caras pra ver se não estão aí. Não liga pra Libertadores, não liga pra nada. Dobra o salário. Vamos pedir 1 milhão, me dá 2 milhões aí. Oxe, eu vou na hora. O cara fala assim, eu vou lá na hora. Vamos pedir ao pessoal. E galera, você que tá aí, liga aí pra rádio, mande seu recado, seu áudio, viu? Pra esse número aí. Vamos lá, Gabriel. É a mesma coisa desse interesse do Bahia pro Soteldo. Eu não acredito. Puxou, peraí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Pois Zezito, complete. Não, é o seguinte, porque tem uma manchete aqui, Santos é procurado por times que querem solteiro, mas o histórico de comportamento dele dificulta o negócio. Aí eu entro em outro critério, que o Bahia está interessado na contratação de Soteldo. Vocês acreditariam que ele viria para o Bahia? Claro, sim. Proposta, o Rogério Ceni quer. Ele pode vir por causa de Rogério Ceni, nem projeto do City. Projeto do City. Mas diz assim, não, ele vem, se fosse antes que não vinha mesmo. Antes, é uma boa pro Bahia? Vamos falar tecnicamente do jogador? Não, isso é eu também acredito que não pelo comportamento dele. Ele é um jogador meio problemático, eu acho que no Bahia não daria certo. Com o City aqui, o City aí, nego mídia baixada. O nível dele, a qualidade do Soteldo, a gente não se discute, jogador rápido, habilidoso, talentoso, né? Abre as defesas, ele vai pra cima mesmo, é um cara que tá faltando mesmo. Galego, o Bahia paga 500 mil de salário a Ademir. Vamos pôr, né?
A mente vai funcionar. 500 mil de salário Ademir. Solteiro vale 800. Padrinho forte esse Ademir teve aí, velho. Não, ele já saiu de lá com esse valor. O valor dele era 400 e pouco. Lá no Atlético Mineiro. Ademir, o apelido dele lá no Atlético Mineiro era Ademir quase gol. Era apelido da torcida botou dele. Gol. Porque ele era quase no gol. Chegava direto, perdia. Aquele gol que perdeu mesmo, ele perdia direto lá. Aí botou no Ademir quase gol. 500 mil reais. Não pode pagar solteiro no 800? Pode sim. Condições você tem. Tem, é. Com Vamos certeza. lá, vamos seguir, né? E tem outro cara aqui que Bahia tá querendo, Vitória tá querendo, Curitiba dificilmente vai conseguir manter o meia Marcelo Moreno, que foi um destaque do time na temporada de 2023. Vem sendo cobiçado por vários clubes da Série A. Segundo informações de Lucas Tanaka, o Sport Clube Bahia é mais a entrar na briga para contratar. O Bahia entrou na briga. O jogador de 28 anos. O argentino está na mira de Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Vitória. Outros dois clubes do exterior também monitoram a situação. Então tá aí, o Curitiba tá valorizando. Aqui sim tá fazendo leilão por esse atleta aqui, que eu não sei se vale lá essas coisas todas, viu? Agora tem um porém, Zezinho deve saber, aí você também é desportista, sabe que existe isso também. Às vezes o cara ventila um bocado de notícia aí, o empresário manda circular um bocado de notícia que a equipe tá interessada, fulano também tá interessado, pra vender o cara mais rápido e vender mais caro. caro. Pra ver se pra valorizar, entra né? mais Tem dinheiro isso, pra valorizar e também fazer a divulgação, né? Como botar diz, o cara na mídia. como diz Milton Mendes, ele disse, é jogador da mídia, valorizado na mídia, entendeu? Ele é assim, o cara mete, Calego, solta aí, que tá interessado, fulano, vai, mete, volta lá, e hoje o cara faz e não dá nada, é mentira, mas não dá nada, né? E aí, o valor do cara fica lá em cima, o besta lá vai e compra, não, vou comprar, fulano, o São Paulo tá querendo, você que tá querendo, mentira, é nada, tem equipes bem do nível baixo pra pegar mesmo, vamos lá, são 18 horas e 23 minutos. 18h23, vem Zezito. 18 horas e 23 minutos, Fábio Mota mira vaga na Sul-Americana ou pré-Libertadores de 2024, viu, torcedor rubro-negro do meu amigo Baldo, CDP, o Formiguinha, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, foi em entrevista nessa terça-feira no programa Sport Center dos canais SPN e falou sobre vários assuntos, um deles o planejamento do clube para a temporada 2024, quando voltará a disputar a Série A. O dirigente afirmou que a meta é lutar pelo título do Baianão e Copa do Nordeste e no Brasileirão buscar uma vaga na Sul-Americana ou até na pré-Libertadores. A gente está planejando 2024 no ritmo dentro das nossas possibilidades. Pensamos muito em montar um time competitivo antes do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Vamos entrar pensando em vencer as competições e buscar no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vaga na Sul-Americana, ou quem sabe até uma pré-Libertadores. Para isso a gente está fazendo um planejamento, esperamos que seja aprovado o orçamento em 220 milhões para que a gente possa executar o nosso planejamento, disse o mandatário da equipe do Vitória. 220 milhões, Vitória vem aí forte, o Bahia orçamento de 320, 100 milhões a mais. E aí, Ronaldo, Zezito? E aqui tem eu vou dar uma notícia aqui, os 60 jogadores vestiram a camisa do Vitória ao longo desse ano de 2023. E pouco mais de um terço deles carrega o selo Mandi Barradão, quer dizer, jogadores formados no Barradão. E ao todo, 21 atletas formados nas divisão de base do Vitória entraram em campo pelo Rubro Negro nessa temporada. O único que se salvou foi Lucas Arcanjo, titular na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vitória, de qualquer maneira, utilizou 21 atletas formados na divisão de base durante esse campeonato ao longo de 2023. Coisa que passou longe no Bahia, viu? E praticamente só o Lucas Arcanjo apareceu mais, né? Titular foi o único que foi aproveitado. O único que foi, né? Foi titular. O Lucas Arcanjo. Tem uma divisão de base muito boa, a equipe do Vitória. Ô Galego, deixa eu dar os parabéns aqui ao nosso amigo Ditim, né, que fez aniversário ontem, acabei esquecendo. Nosso amigo Ditim. Meu amigo Ditim, parabéns pra você, viu? Que Deus ilumine seu espaço hoje e sempre. Fica com Deus, meu parceiro. Parabéns, Ditim, um abraço. 18h26, antes de William Oliveira, Cauli. Wildes, 6h30, né? Cauli brigaria por posição no Palmeiras, mas negociação é difícil. Alô, Zeca do Fumo.
tetracampeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e atual comentarista da ESPN, Zinho comentou nesta terça-feira sobre o interesse do Palmeiras no meia Cauli, principal destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro. Segundo informação do GE Globo, o Verdão teria oferecido 24 milhões, mas a proposta foi recusada pelo esquadrão. Zinho acredita que Cauli chegaria para somar o elenco do Palmeiras e brigar por posição, mas vê a negociação como difícil. Cauli tem 28 anos, né, gente? Não estamos falando de um garoto, é um investimento. Os números que são colocados são bem altos. É um bom jogador, fez bons jogos pelo Bahia, que teve dificuldade no campeonato, escapou do rebaixamento na última rodada, mas ele acaba sendo um cara que fez uma certa diferença nos momentos bons do Bahia. Acho que é difícil essa negociação, mas se for contratado, chega para brigar por posição. Não é aquele jogador que o Abel sempre fala, quero jogador que chega aqui e pega a camisa para jogar. Para eu ter que lapidar, moldar, eu prefiro usar a base, disse o Zinho. E você, Ronaldo, você acha que o Cauli chegaria no Palmeiras para brigar por posição? Ou seria logo o titular imediato? Na verdade, o Palmeiras está necessitado de um jogador nessa posição. Ele está improvisando Arthur, que vai ser vendido agora. Ele está improvisando Arthur, e aí por isso que ele está doido, tá com ali. E tem mais, lá em São Paulo está a maior gozação, porque o Palmeiras não conseguiu tirar Cauli do Bahia ainda. A torcida do Flamengo pegando no pé do Flamengo fazendo gozação. Porque assim, o Flamengo está interessado no Cauli, o Botafogo, o Grêmio e o Palmeiras. 4 equipes, né? Só que o Palmeiras saiu da frente, achando, não, vou pegar. Botou lá 24 milhões. Os outros, não, ele botou logo no início 24. Foi 4 milhões de euros, né? Aí tava dando 24 milhões mais ou menos de alguma fração. Aí os outros recuaram, não viram o valor, recuou, né? O Bahia não se interessou, não teve interesse e agora passou para 41. Aí tá a gozação lá, porque o Bahia disse de novo que não vai liberar. Aí a torcida do Flamengo tá gozando com a cara do Palmeiras, tá pensando que ali é o Bahia de antigamente, que você tirou. Aí o cara citou, o cara no Rio, camisa do Flamengo citou, que foi Zé Rafael que você tirou de graça, deu uma massa de acarajé e mamão pro pessoal lá, não, agora acabou, deu um pastel com caldo de cana, não, acabou, acabou isso. E jogaria tranquilamente no meio de campo do Palmeiras ali, com junto certeza. com o Rafael, com o menino Rafael Veiga, porque o Gustavo Scarpa fazia essa função, né, Gabriel? Junto com o Rafael Veiga, na época que o Gustavo Scarpa jogava, né? Então entraria ali facilmente na equipe do Palmeiras. Agora... Exatamente por isso, galera, porque o Gustavo foi embora, tá sem ele. Tá aí, sem ele, não achou um cara É. ideal para poder colocar no meio de campo, um cara talentoso que possa armar a equipe do Palmeiras. Agora eu acho que tem um cara aí que, pra mim, na minha opinião, joga muito mais bola do que o Cauli e tá aí dando sopa, que é o Everton Ribeiro do Flamengo. Mas o problema de Everton Ribeiro parece que é contusão, não? Não, ele tá jogando, tava no banco. Mas o Flamengo não libera, ele tem alguma coisa contrato depois muito que... longo, valor muito tá à alto. disposição já. Tem um áudio do Wildes aí. Mas o Bahia se interessou nele o ano passado, tentou buscar e acabou desistindo por algum motivo. Não só ele, como o Corinthians também tentou e acabou desistindo. O próprio Grêmio também tentou e desistiu. Tem algum motivo que... Eu acho que ele não quer sair do Flamengo. Que, como você falou, o Fluminense está interessado, o Fluminense do Rio, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Não me traga pra cá o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio tem um histórico muito grande de contusão. Daqui a pouco o Bahia, porque o David Duarte, o Ceará quer o menino lá, o Fluminense, o Marcos Vitor. E o Fluminense tá querendo também o David Duarte. Quer de volta, né? De volta, que ele é do Fluminense. Mas o Bahia parece que vai pagar ele. E o outro é Vitor Manelli? Marcos Vitor, o Ceará tá querendo também de volta pra jogar lá. Mas esse aí pode mandar aí. Esse aí pode. Mas vamos aqui raciocinar junto com o meu amigo Wildes Oliveira. Tem hora agora, 18h30. Vamos lá? E agora, diretamente de Goiânia, o comentário de Wildes Oliveira. Boa noite, Brasil. Boa noite, Esporte Entre Amigos. O Bahia já inicia a reestruturação de seu elenco. E o Grupo City promete investir 320 milhões já em 2024. O Atlético Mineiro entra na briga pelo Scarpa, jogador que o Bahia tinha interesse. Entendo que o Bahia não tem que entrar em leilão algum. Quanto ao Cauli, o Bahia não pretende nem negociá-lo e nem envolvê-lo em troca de jogador algum. O Cauli tem que entender que seu futuro é no Bahia.
Palmeiras realmente é uma vitrine, é um clube de grande evidência, um clube que qualquer jogador gostaria de jogar. Mas o Bahia tem um futuro altamente promissor. Já o Palmeiras vai enfrentar uma grande crise assim que a Crefisa deixar de patrocinar o clube. E se isso não vai demorar muito, não. Acredito que no final de 2024 será o fim dessa parceria e muito provavelmente com o fim do ciclo Abel Ferreira. O Cauli não tem que entrar na onda de empresário. Esses empresários são aves de rapina, só visam o lucro para eles mesmos. Carreira do jogador fica em segundo plano. Ronaldo, você viu a lista de medalhões aí no mercado? Lucas Moura, Everton Ribeiro, Renato Augusto, Rodrigo Caio, Douglas Costa, Diego Costa, Davi Luiz, Vidal, Gil, Juliano, Luan. Acredito que só o Everton Ribeiro salva dessa turma. Deus no livre desses medalhões. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Aí, né, o Wildes Oliveira, muito bem, aproveitou o comentário do Luiz Oliveira. Ele tá comentando, falando isso agora, meu amigo Luiz Oliveira. Você falou bem, a gente tá aqui na estante falando sobre os jogadores mesmo, que a gente tá aí dando sopa no mercado. E pra mim também, dois caras aí que é vitais, né? Lucas Moura, que vai renovar com o São Paulo, e o Everton Ribeiro, que o Bahia poderia, né, ir lá fazer uma proposta. Já tentou uma vez, podia ir de novo. Eu tava conversando com o Alexandre aqui, nos bastidores aqui com o Galego sobre isso. Que existe algum problema com o Everton Ribeiro que ele não sai do Flamengo. Ninguém sabe o que é. Recebe a proposta e fica aquele negócio, acaba não saindo, né? Eu acho que ele quer terminar o dia de vida dele como futebolista dentro do Flamengo, né, galera? Eu acho que o Renato Augusto aí é um maestro dentro de campo, é um cara que comandou a equipe do Corinthians e deve ser contratado pelo Fluminense do Rio. Seria uma boa também pro Grupo City. Mas é tanta coisa, tantas especulações nesse momento aí, mas tem que correr atrás. Porque senão fica o bagaço da laranja e daqui a pouco vem um Vidal pra cá e aí a torcida pega no pé. O Vidal é um verdadeiro turista e ele já jogou no Flamengo, tava no Atlético Paraná e não sei não, viu? Vamos ter que correr atrás mesmo aí com cautela pra poder não pegar o bagaço da laranja, Ronaldo. Deixa eu falar aqui ligeiro aqui, Zezinho. Domingo tem quartas de final da Copa da Amizade lá na comunidade Pau Seco. Já começa as primeiras quartas finais, né? Domingo agora dia 17, Bahia e Ipiranga. Bahia e Ipiranga no primeiro jogo às 9 horas da manhã. E no segundo, a Arena aqui de Humildes contra a equipe do Doce Mel. A Arena de Humildes contra a equipe do Doce Mel. É o segundo jogo das quartas e finais da Copa da Amizade 2023. Vamos nos comerciais, rapidinho? Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 650,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Fala com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. Com o Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Roque Salles. Vocês estão bem, que parece verdade. Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Geo Alimentos, Farmácia Santa Helena em Coração de Maria ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha Pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. 89.9. Com você e por você em 2024. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18 horas e 39 minutos. E o Vitória resolve transfer ban, está liberado para registrar jogadores. O Esporte Clube Vitória está liberado para registrar novos jogadores a partir do dia 11 de janeiro, quando abre a janela de transferência para a temporada 2024. Nesta quarta-feira, dia 23, em entrevista ao Globo Esporte da Bahia, o presidente do Leão, Fábio Mota, que a torcida tem que aplaudir esse Fábio Mota. Não sei, esse cara, o Vitória estava na alça, é por isso que eu falo de Benitani, que é a mesma coisa. Resgatou, os dois resgataram, tanto o Bahia como o Vitória. E Fábio Mota merece todas as palmas do torcedor e esportista da Bahia. Revelou que o clube entrou em um acordo com pagamento de dívidas. O Vitória foi notificado em novembro pela Câmara Municipal de Resolução e Disputas e Descumprimento do pagamento de obrigações financeiras. Solicitou à FIFA que fosse aplicado um transfer ban de 6 meses ao clube. Uma das pendências envolvida era a dívida com o equatoriano Jordi Caicedo. O rapaz, aquele cara veio pra aqui, só deu prejuízo, velho. Até hoje, só deu prejuízo aquele cara, velho. Que jogou no clube em 2019. Pagamos ontem dois transfer ban. Pagamos 1.330.000, rapaz aí, galera. 1.030.000 que não comeu.
não gastou, né? Rapaz, é isso que dá, né? O Vitória deve 30 milhões. Fizemos o parcelamento de 1 milhão e 200 mil por ano. Ontem, na terça-feira. Pagamos também um acordo com o Jordi Caicedo de 150 mil dólares. Estamos limpos. E a partir do dia 10, quando abrir a janela, podemos escrever novos atletas. É complicado. Deixaram um bocado de herança ruim pro Vitória aí. Que o Fábio Moda, meu amigo, se rebolou de um lado do outro para conseguir pagar. É tanto periquito. Foi igual o Ronaldo no Cruzeiro, que disse que toda vez que chegar na sala, abrir a gaveta. Tinha o quê, a gaveta? Um boleto. Um boleto, só boleto. Eu acho que a grande novidade interessante disso aí tudo é a empresa mesmo tomar conta de tudo, que aí acaba, né? Esse negócio de ações trabalhistas, tudo vai pra empresa. A SAF é que vai comandar e pronto, acaba de vez com esse negócio aí de estar devendo. Porque assim, jogador X, jogador Y, jogador que ninguém nunca viu falar mais, tá colocando o clube na justiça. É uma das vantagens, Galego, da SAF. Não é só a equipe pegar, fazer uma SAF com a empresa, como foi feito o Bahia, como foi feito o 77, né? Com o Vasco, né? É que além de pagar dívidas, ele não pode deixar de pagar, porque é uma empresa. É uma empresa. Ele não pode chegar a fazer um acordo e não cumprir, porque é uma empresa. Ela pode ficar registrada, né? O CNPJ dela fica suspenso. Essa é uma das desvantagens de você hoje, o jogador, hoje jogar numa equipe que é SAF. Porque ele vai receber o dinheiro dele todinho integral, como tem que ser feito. Como diz antigamente, o preto no branco ali, tem que receber, tem que pagar. Porque tem um CNPJ, e aí se complica se não pagar. Vamos lá. E os torcedores do Bahia estão cheios de esperança para o ano de 2024, depois de um terrível 2 anos 2023, com queda do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube terá um investimento ainda maior na próxima temporada e a oportunidade do mercado não para de surgir no futebol brasileiro. O atacante, que já foi campeão brasileiro e bicampeão da Copa Libertadores, está disponível para empréstimo. Segundo a Rádio Itatiaia, o atacante Wesley pode ser emprestado pelo Cruzeiro em 2024. A Raposa analisa ceder o jogador, já que o desempenho do atleta foi abaixo do esperado na sua primeira temporada com a camisa celeste. Comprado por 16 milhões, o Wesley chegou ao Botafogo e chegou ao Palmeiras como titular. Depois o Cruzeiro comprou ele e o Bahia está de olho nesse jogador para o Campeonato Brasileiro. Veja só vocês. Eu acho que é especulação pura. O pessoal fica jogando isso aí. Especulação pura, porque o Wesley já teve uma certa feita que ficou de vir. Aí o próprio Bahia desistiu logo na chegada do City. Desistiu na época. Vai pegar agora? Não vai. Eu acho que não. E o histórico dele, Ronaldo e os torcedores, é um jogador histórico. Ele já atuou 42 jogos. Meia boca. Marcou 4 gols, deu 2 assistências. Na verdade, não é jogador pro Bahia, com todo na verdade é um Wesley. atleta novo e tal e coisa, mas não é jogador pro Bahia. 18h44, temos áudio aí, Gabriel Santana, vamos lá. Boa noite. Boa noite, esporte entre amigos. Zezito, Ronaldo, Galego, Nailton. Tô aqui sempre ligado. Jean Lucas, Gustavo Scarpa, Soteldo, Marcelo Moreno. Se vier essa galera aí, o Bahia já fica com um timaço, viu? E o mercado da bola tá aí em alta, né? Vamos aguardar para ver. O City tá com dinheiro. Tô vendo a conversa que vai ser em torno de 300 a 340 milhões para investir. Então é fazer as coisas pautadas, com equilíbrio, com grandes jogadores. E eu acho no momento, meus queridos, hoje que está falando alto no futebol é o dinheiro, viu? Nem é a relação lá Sul e Nordeste. Quando o cara paga o salário em dia, tudo direitinho, eles vêm para onde está pagando alto. Um abraço a todos. Tô ligado aqui no programa de você, Ronaldo, Galego, Zezito. Aqui, amigos do esporte, tô por cá, viu? Cabo de Santo Agostinho. Tô por cá, ouvindo vocês aqui, ligado na sintonia, viu? Via o aplicativo aqui. Boa noite, Ronaldo Alves, grande goleiro. E aí, bom fim de feira, humildes. Vamos lá. Pois é, meu amigo Carlos Rosa. Mas não vá confiando aí nessas matérias não, porque muitas aí são falsas, viu? É pura especulação. O Solteiro a gente sabe que é, o Jean Lucas também é. E até esqueci o outro, quem é outro?
Gustavo Scarpa, realmente houve uma sondagem, mas ninguém sabe como é que vai resolver não, porque o Internacional entrou na jogada e aí tá aquela disputa, aí o City não disputa com ninguém, o cara não vem. Aí, ó, saiu uma nova aqui agora, Palmeiras quer oferecer Antuesta, que tá lá no Palmeiras, e mais 40 milhões em Cauli. Essa aqui é verdadeira, porque o que tá falando aqui é o Barbaço. O Barbaço ele não solta nada que não seja verdadeiro, não. 40 milhões mais Antuesta. Eu não sei nem quem é esse jogador, que eu nunca vi, nem vi jogando. Eu também não. Chegou lá no Palmeiras, tá encostado na certa, aí tá querendo mandar pra cá. Galego, é cada um que eles acham, né? O Palmeiras tá tentando de tudo, cara. Não, mas disse que não vai desistir, não. Diz que Leila falou que é ponto crucial por causa da negociação que tá sofrendo lá. Que o pessoal tá gostando da cara dele e que não vai conseguir tirar. Então, aquele negócio, não vai conseguir. Aí o que foi que aconteceu? Pegou o Zé Rafael, o titular absoluto do Palmeiras, saiu do Bahia. E eles querem pegar, porque vê que o Cauli tem muita qualidade ali pra jogar naquele time do Palmeiras, né? Vai tentar de tudo aí a Leila pra poder conseguir pegar o Cauli. Isso, pagou 270 milhões, um abraço, o Bahia libera o jogador. 18h47, Bahia não, o Grupo City, né? 18h47, aí o presidente do Vitória já fala aqui, ó. É muito melhor ganhar do Bahia na primeira divisão, diz Fábio Mota. Após 6 anos, o Clássico Bavi voltará a ser disputado na Arena, na Série A. O Vitória foi campeão da Série B e conquistou o acesso, enquanto o Bahia conseguiu evitar o rebaixamento na última rodada. Logo após a conquista do acesso, o presidente do Vitória, Fábio Mota, provocou o rival, afirmando que em 2024 já teria muito Bavi e que não precisaria ter na Série A. Em entrevista à ESPN, nesta terça-feira, o mandatário rubro-negro falou sobre a permanência do arquirrival na elite e afirmou que não faz diferença, mas que é muito melhor vencer o Bahia na primeira divisão. É evidente que é muito melhor ganhar do Bahia na primeira divisão. Então, pra gente não faz diferença não. Nós já temos aqui uma série de Bavis. Vamos ter Bavi no Campeonato Baiano, Bavis na Copa do Nordeste, podemos ter Bavis na Copa do Brasil. Mas já que o Bahia ficou na Série A, vamos enfrentar o Bahia, com certeza. E entrar com a gente, como a gente sempre entra, com intuito de ganhar, inclusive no Campeonato Brasileiro. Temos a supremacia nos Bavis, então espero que esse ano continue, disse o presidente que andou jogando as varas de anzol com a sardinha aí, né, pra tudo quanto é lado esse ano, né? Eu acho que ele tá errado aí, falou supremacia nos Bavis. Se for puxar o histórico aí, ele perde muito. O Bahia é muito soberano em cima aí. Eu acho que o Fábio Mota ele precisa ter um pouco mais de inteligência. Às vezes ele conversa muito. Isso aí conversa ele demais, tem que deixar polêmica. Ele tem que deixar essas polêmicas para torcedor. Ele tá chegando em rádio e televisão e jogando essas frases de efeito, esse negócio. Você nunca vê isso não condiz com o cargo de um presidente de um clube. Você nunca vê isso do outro lado. Mas ele tá certo, ele tá fazendo a mídia dele. Do outro lado, o Vitória arrumou naquela situação do Fatal Mod lá 2 patrocinadores. Com aquela situação que ia vender e fazer aquela coisa toda, e 2 patrocinadores entraram aí para poder patrocinar o Vitória. Eu só discordo do negócio de violência. Enquanto ele tá fazendo a coisa dele, ele tá muito bem aí, obrigado. Ele quer ganhar o Bahia na primeira divisão? Vai ter o Bahia, o Bavi, que ninguém sabe se vai ser time titular ou não no Baiano. Ninguém sabe. Então na primeira divisão é mais gostoso. Tanto o Bahia ganhar o Vitória ou o Vitória ganhar o Bahia. Já disse o Bahia que vai mesclar o time. Não vai colocar jogador desse cara para jogar nesses campos aí. E se ferrar com uma premiação de 170 mil. Em ponto eu concordo, mas eu concordo e ao mesmo tempo discordo. Mas obviamente que não for no Bavi, ele vai querer botar o time titular. E afastado do cargo de presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues sofreu nova derrota no campo judicial. A presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, não reconheceu o recurso apresentado por Edinaldo Rodrigues para votar a entidade. Isso significa que a manutenção da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, vale ressaltar que ainda caiba outro recurso, mas por hora não há nenhuma movimentação para o tal. Agora veja, Edinaldo Rodrigues fez as besteiras lá dele na CBF, que na verdade eu não é querendo ser... assim, na verdade eu estou querendo até ser injusto pelo fato de ele ser
um dirigente aqui do futebol nordestino. Mas esse negócio, esse cargo de Edinaldo Rodrigues na CBF, eu particularmente nunca concordei com isso. Eu não acho que ele seja um cara preparado para assumir um cargo de presidente de CBF, não. Pois é, vamos lá, são 18 horas e 51 minutos, 18 horas e 51 minutos. Eu acho que ele não vota mais, né? Eu acho, não, aí não vota mais não, não vota mais não. A mídia lá em cima, o complô lá, armou certinho aí pra tirar ele de lá. Armou a gaiola, ele caiu, agora já foi, ele não volta mais não, viu? Ele vai voltar pra Federação Baiana de Futebol, a FBF. E o Vitória acerta a renovação de contrato do volante Rodrigo Andrade. O Sport Clube Vitória acertou nesta quarta-feira a renovação do contrato com o volante Rodrigo Andrade. O vínculo, que encerrou no dia 30 de novembro, foi prorrogado até o final de 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal GE. Globo. Recentemente, o presidente Fábio Mota revelou que o empresário do atleta havia sumido e não respondia às mensagens. Porém, as partes voltaram a negociar e chegaram a um acordo. Rodrigo Andrade aí renovou com o Vitória até o final de 2024. Vamos lá, são 18 horas e 52 minutos. Mandou um alô pra todo mundo que tá ligado no programa Esporte Entre Amigos. Você que vai circulando aí nas ruas, aqui nas ruas de Birimbau, aqui, Coração de Maria, né? Vizinho ali. Todo mundo que tá ligado no programa Esporte Entre Amigos. Meu amigo Cláudio Dadá, você sumiu, meu amigo. Cadê? Galera de lá, Teodoro Sampaio também, sou o programa Esporte Entre Amigos. Minha galera da Masa Engenharia. Pois é, a Masa Engenharia futuramente vai ser o nosso colaborador. Com fé em Deus, tô futucando. Vamos lá, são 18 horas e 52 minutos, Jailson. 18h52, Ceará tem interesse no retorno do zagueiro Marcos Vitor, do Bahia, em busca de reforços para a temporada 2024, quando disputará Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. O Ceará demonstrou interesse no retorno do zagueiro Marcos Vitor, de 21 anos, que foi negociado em definitivo com o Sport Clube Bahia no início do ano por 4,5 milhões e assinou o contrato até o final de 2027. O Vozão deve formalizar com a proposta de empréstimo. A informação é de Emerson Júnior, da Rádio CBN. Então tá aí o Vozão querendo o Marcos Vitor. E alguns jogadores de renome de futebol, no futebol brasileiro, resolveram pendurar a chuteira esse ano, viu? Definitivamente. E se aposentaram do gramado agora em 2003. Entre eles, 2 tricolores chamam a atenção. São eles, Thiago Neves e o atacante Wellington Paulista. E teve mais aqui, os outros foram Felipe Luiz, Fábio Santos, Hever, Lucas Leiva, Miranda, Diego Tardelli, Jailson, Dedé e Márcio Araújo. Rapaz, ainda tem alguns aqui que dá uma muqueca aqui, viu? Tem jogadores desse aqui que ainda tem vaga em qualquer time aqui do futebol brasileiro. Pra Série C eu acho que dá. Com certeza. Vamos lá, são 18h53. No passado, relembra o atleta, né? Episódio do Pode Ser, desta terça-feira, dia 12, teve como convidado o goleiro Kaique Santos, ex-jogador do Esporte Clube Vitória, torcedor do Rubro Negro baiano. O atleta pediu desculpa publicamente ao presidente do clube, Fábio Mota, por uma cobrança de dívida que o Rubro Negro tinha com ele no passado. Como eu postei no Instagram, tornei uma coisa pública, eu também venho a público aqui pedir desculpas a Fábio Mota por ter exposto a situação. Foi um momento de estresse em minha cabeça. Pedi desculpa a ele pessoalmente e venho pedir desculpa em público, diz Kaique. Eu só vi entender depois que o Vitória naquele momento tinha que arcar com os pagamentos dos jogadores e o meu não foi pago. Eu cobrei o que tinha direito, o Kaique. E agora pede desculpa, né? Ele disse que é torcedor e tudo, mas ele tem a parte financeira dele, não tem nada a ver. Ele tem que cobrar o dele, né, galera? Ô Ronaldo, 18h55, você acha ontem estava acompanhando um programa e eu hoje vi um vídeo do Binha de São Caetano, ele falando mesmo ali ao vivo e falando um bocado de asneira. O que é que você achou dessa declaração do Binha de São Caetano? O Bahia ofereceu dinheiro, 10 milhões ao Atlético Mineiro, 10 milhões e 200 mil para cada jogador a mais. Do Fortaleza para poder ganhar o jogo. Então o Bahia pagou. Vamos lá. O Bahia pagou o Corinthians para ganhar o Corinthians. Aqui ontem. Então o Bahia pagou o Goiás para vencer o Goiás lá. Então pagou também o Fortaleza para ganhar o Santos, depois pagou o Inter para ganhar o Inter. E esse dinheiro todo saiu da onde, Meu Deus do céu. Declarações infundas. Deixa eu lhe dizer o que acontece. Binha era um dos candidatos, era vice-candidato, não era presidente, era vice-candidato da chapa de Marcelo Guimarães, não, o outro, esse nome agora. O radialista?
Não. Fugiu da mente agora, Marcelo Guimarães. Isso, ex-presidente. Ex-presidente. E ele queria colocar Binha como presidente, vice-presidente ali. Não deu certo. E Binha vem tentando um bocado de tempo. Só que agora, há uns 3 meses atrás, aí o City cortou todos os benefícios que ele tinha. Já havia cortado uma parte do Belitani e o City agora cortou tudo de vez. Porque ele tinha benefício de viagem, né? Junto com o elenco. Ele tinha benefício de material esportivo, passagem aérea, aí tinha entrada no estádio, de graça. hotel de graça, tudo. Aí cortou tudo e ele tá revoltado com isso e tá falando asneira pela boca, capaz de ser processado, né? Processado e ter que se virar pra poder arcar com o que tá falando. Com essas despesas dele aí, porque vai ser processado. A vida de Binha dizendo que o Bahia vai ser campeão da Libertadores baiano da Copa do Brasil, não sei o que. Ele é doido. Não sei. E quer ser presidente do Esporte Clube Bahia. Vai trazer Messi. Ele deu um podcast, ele disse que vai trazer Messi, Mbappé. Ele não quer Neymar, não, que Neymar só anda machucando. É doido, rapaz. Que vai acreditar. E pior que estão circulando isso aí, achando que é verdade. E ele viaja o mundo todo com o Bahia aí. Viaja, todo lugar que vai. E agora não vai mais não. Se for, vai ter que pagar. Mas só que, como ele era candidato da chapa, o Marcelo Guimarães ainda tava bancando isso aí pra ele. Ele tava nos jogos de fora aí. Contra o Corinthians, contra o Goiás, ele tava fora, tava indo. Agora cortou, Marcelo perdeu a eleição, não foi eleito. Acabou a mamata de Binho. Se chateou, né? Tá vendo, Binho? Acabou a mamata, Binho de São Caetano. 18h57. Mais um aqui, mais uma pra fechar. Quem vem com mais um aí, vocês? Vamos lá? É a história do Cauli que ainda rende aqui. O Palmeiras tá insistindo. Leila deu uma entrevista dizendo que é ponto de honra crucial trazer Cauli, porque a posição que ela precisa, que o time precisa, Abel pediu que quer o Cauli de qualquer jeito. Então vai aumentar o proposta, aumentar até ver o que vai dar, né, galera? Davi Luiz é uma boa pro Vitória? Experientíssimo ali. Seria um bom nome. Carimbado, um cara que conhece o futebol brasileiro a ponto. Pra dar uma garantia dentro de campo, ter um xerife dentro de campo, ele seria o nome ideal, que é um cara campeão, tem jogador de seleção, jogador de futebol europeu, então experiência pra isso ele tem. Chegar e assumir o meio campo do Vitória e dizer, ó, que aqui vai ser assim, 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 e ser o segundo treinador do Vitória dentro de campo. É um cara rodado, bom nome. Um cara rodado, experiente, tem todos, o Vitória tá certinho se realmente o Davi Luiz chegar aqui pra jogar aí na zaga do Vitória. É o que nós desejamos à dupla Bavi, né? Que façam boas contratações, que o Campeonato Brasileiro é super competitivo. Pense aí, vamos idealizar aqui Bahia e Vitória disputando a Sul-Americana. Como seria? Seria ideal, né? Como seria massa? Que bom, né? E matar Fortaleza. E matar minha saudade que eu assisti. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite a todos, que todos com Deus. Obrigado pela audiência. Vamos lá, Zezito. Boa noite, minha querida Berimbau. Boa noite a galera de Ubius, Feira Santana e região. Amanhã estaremos aqui com um programa Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.